Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus estamos preparando para gravar mais um vídeo, mas antes da gravação eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição, nos ajuda muito. Assista, deixe seu like, seu joinha e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo pode salvar alguém, esse vídeo pode esclarecer alguém. Vamos levar juntos a palavra do Senhor até os confins da terra. Muito bem, queridos. A palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho acerca deste assunto, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção e ao mesmo tempo o cabeça da igreja. A palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 1, o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Só até aqui. Queridos, nós sabemos muito bem que existem algumas correntes de pensamento no meio evangélico acerca de predestinação, de eleição, e isso às vezes tem dado muita confusão, tem trazido muita confusão na cabeça de muitas pessoas. Uma vez salvo, salvo para sempre, essas coisas todas. Então nós vamos ver em alguns minutos, 15, 16 até 18 minutos, se for possível, o que o apóstolo Paulo nos fala aqui na carta aos Efésios, mais exatamente nos versos 4 e 5. Eu vou repetir esses dois versículos. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que você pode também traduzir por amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Primeiro nós vamos falar acerca da eleição. Nós somos eleitos do Senhor. Mas como explica isso a Bíblia? Presta bem atenção. A eleição, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo, é uma doutrina importante. Nós temos referências na carta de apóstolo Paulo aos Romanos, tá? Nós temos referência de Paulo na carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses e também na carta de Paulo a Tito. A eleição, que no grego quer dizer eklegoi, refere-se à escolha feita
por Deus, tá? Em Cristo, de um povo para si mesmo, a fim de que esse povo seja santo e inculpável, ou seja, sem culpa, diante dele. Se você quiser conferir, vá lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus que recebe como seus todos os que recebem a seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo de número 12. A doutrina da eleição, ela abarca as seguintes verdades. Primeiro, a eleição, ela é totalmente, 100% cristocêntrica, tá? Isto é, a eleição de pessoas ocorre somente quando há a união dessa pessoa com Cristo Jesus. É impossível a pessoa ser um eleito de Deus se ele não se une a Jesus. Talvez você não aceite, não goste, não entenda, mas isto é Bíblia. Deus nos elegeu em Cristo. Para quê, pastor Arnaldo? Para a salvação. Tá? No verso 1 ao 4 está dizendo, aos Efésios capítulo 1, verso 4, está dizendo isso. Tá? O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, o próprio Deus declara, veja bem o que Deus fala a respeito de Jesus: eis aqui o meu servo que escolhi. Eis aqui meu servo que escolhi. Está em Mateus 12, 18 e também Isaías 42, 1 a 6 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Quer que eu repita? Ninguém é eleito de Deus sem estar unido a Cristo pela fé. Tá? Segundo, eleição, ela é feita em Cristo através do sangue do próprio Cristo. Em quem? Pelo seu sangue, 1,7 de Efésios. O propósito de Deus, já antes da criação, tá? 1,4, lembre-se que nós estamos falando na carta de Paulo aos Efésios. O propósito de Deus, já antes da criação, no verso 1, no capítulo 1, verso 4, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo lá no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Lembre-se que nós, antes de conhecermos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas, nós andávamos errantes, como ovelha perdida, indo direto para o matadouro. O Senhor nos buscou, nos salvou pela lavagem do seu sangue e da palavra de Deus, colocando em nós o seu Santo Espírito, para que nós possamos fazer a manutenção da nossa salvação. Para quê? Para mantermos essa eleição em Deus. Veja bem, era um povo errante, nós já falamos sobre isso. 3. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. A eleição em Cristo, ela é coletiva, isto é, a eleição de um povo, tá? 1, 4, 5, 7, 9 de Efésios. E também 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e capítulo
2, versículo 9. Os eleitos são chamados o corpo de Cristo. Tá bom? Minha igreja, tudo isso são os eleitos. Mateus 16, 18. Os eleitos também são chamados o povo adquirido por Deus. 1 de Pedro 2,9. E os eleitos também são chamados de a noiva de Cristo. Apocalipse 21:9. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo, somente à medida que este mesmo ser humano identifique-se e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Não são palavras do pastor Heraldo, são palavras bíblicas. Está no capítulo 1, lá no versículos 22 e 23. 4. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Mas, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva na pessoa de Jesus Cristo e da perseverança na união com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: primeiro, o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, do próprio Deus. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, 1:7, como à santificação e à santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Concernente à eleição. Mas e concernente à predestinação? A predestinação, do grego proorizo, significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição do ser humano. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus, de um povo para si mesmo, ou seja, a igreja verdadeira. Já a predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo de Deus, ou seja, todos os crentes genuínos em Cristo Jesus. Deus predestina seus eleitos a serem chamados, Romanos 8:30, justificados, Romanos 3:24, a serem glorificados, Romanos 8:30, a serem conformados à imagem do Filho, Romanos 8:29, e santos e inculpáveis, aos Efésios 1:4, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, para o quê? Para o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isto é a predestinação. A predestinação também, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, isto é, a verdadeira igreja, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo mediante a fé viva em Cristo Jesus. Está no capítulo 1 de Efésios 5:7, no 13 também, verso 13, e também você pode conferir em Atos 2, 38 a 41 e 16, capítulo 16, verso 31. No tocante à eleição e à predestinação, nós podemos aplicar a analogia de um grande navio. Presta bem atenção que é interessante. Um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, a igreja.
para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão e o piloto desse navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito por Deus podem fazê-lo mediante a fé em Cristo Jesus. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando o seu capitão, que é Cristo Jesus, estarão eles entre os eleitos. Caso alguém resolva abandonar esse navio e o seu capitão, preparou para quem ele permanece. Veja bem atenção, vou voltar. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser, um dos eleitos. Por quê? Porque não está mais na nau, não tem mais o capitão Jesus como seu guia. Então deixará de ser um dos eleitos, porque não estará entre eles. Caso alguém abandone o navio, será desse jeito. A predestinação, para a gente arrematar isso, ela concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem permanece neste navio. Deus convida todos a entrarem a bordo desse navio, eleito mediante Cristo Jesus, que é o capitão. É a nossa vida dependendo única e exclusivamente de seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Falamos hoje sobre eleição e predestinação. É um pouco complicado? Concordo, um pouco complicado. Mas é preciso que nós estudemos a palavra e que nós venhamos a dar, demos mais crédito a essa palavra. Por quê? É essa palavra que vai nos conduzir ao céu. O Espírito Santo está aqui, está na sua vida. O Espírito Santo está na nossa dispensação da graça. E é Ele quem nos convence do pecado, do justiça e da justiça. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?